Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. João 14, 21, 24. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor. Romanos 8,15. Audiolivro O Casamento é uma Aliança. O segredo bíblico de um amor que perdura, de Derek Prince. Capítulo 4. A procura do cônjuge. Há 3 escolhas de grandíssima importância que os jovens têm que fazer normalmente à medida que crescem. A escolha do salvador, a escolha de um emprego, uma carreira e a escolha de um cônjuge, um companheiro, uma companheira na vida. Se já escolhemos Cristo como nosso salvador, devemos pedir-lhe que nos guie nessas outras 2 escolhas. E essas 2 escolhas estão estritamente relacionadas, porque o marido e a mulher devem ser parceiros na vida, unidos no trabalho. Ver Gênesis 2, 18 a 25. A importância do casamento. Deus dá mais importância ao casamento do que a maioria dos cristãos hoje em dia. Alguns de nós, que vimos de famílias cristãs, temos a ideia de que o casamento é uma espécie de necessidade afortunada, porque somos seres sexuais e acreditamos que devemos casar-nos antes de participar em relações sexuais. A maioria dos cristãos não tem realmente nenhuma ideia de quão valioso é o casamento aos olhos de Deus. Outro problema é que os jovens cristãos, em parte por terem visto tão pouco que os tem impressionado nas vidas dos cristãos casados mais velhos, não entendem mesmo nada da santidade e da importância do casamento. Não os culpo realmente. É trágico termos milhões de jovens hoje em dia que nunca viram um casamento feliz. Tendo em conta a taxa de divórcios cada vez maior, é evidente que os casais não levam a sério os seus votos matrimoniais como deviam. A relação matrimonial, que deve ser a coisa mais estável e constante na vida de uma pessoa casada, pode hoje ser dissolvida quase tão depressa como foi formada. Não estamos a dar o devido valor ao casamento. Não estamos a dar-lhe a importância que deve ter. Uma das coisas que me despertou para o valor do casamento foi a cerimônia do meu casamento com a minha segunda esposa, Ruth. O irmão Charles Simpson, o celebrante da cerimônia, entregou uma mensagem breve, mas extremamente incisiva. Ele salientou que a história humana começou com o casamento de Adão e Eva. Ao meditar na mensagem de Charles, ela começou a crescer e a produzir um novo entendimento no meu coração. Percebi que a revelação da Bíblia começa com o casamento em Gênesis. Jesus fez o seu primeiro milagre durante um casamento. O grande auge da história que Deus tem preestabelecido é uma vez mais um casamento, as bodas do Cordeiro. Recentemente achei interessante descobrir que os rabis, ao comentar o livro de Cântico dos Cânticos do Velho Testamento, consideravam-no, de certo modo, o livro mais sagrado da Bíblia. No entanto, para ser franco, ele retrata uma relação amorosa muito apaixonada entre um homem e uma mulher. Lembro-me também de uma citação de De Marechale, por James Strahan. Nesse livro, ele cita uma das filhas de William Booth, o pioneiro do Exército de Salvação, como tendo dito: Cristo ama-nos apaixonadamente, e ele quer ser amado apaixonadamente. Creio que não podemos falar, sob qualquer forma, acerca do cristianismo do Novo Testamento sem ser apaixonadamente. Essa paixão é também para ser refletida na maneira como nos relacionamos no casamento. Se Deus considerou o casamento suficientemente importante a ponto de usar para dar início à história, para iniciar o ministério de Jesus na terra e para tipificar a sua relação com a igreja, devemos ser cuidadosos acerca da pessoa com quem estamos prestes a entrar nessa aliança. A escolha certa. Creio que a relação matrimonial é a relação pessoal mais importante que qualquer um de nós jamais terá, embora nem todos estejam destinados a isso. Deve ser uma aliança duradoura e verdadeira, em que ambas as partes pensam no bem do outro antes do seu próprio. Se sabes que te tens comprometido a guardar essa espécie de aliança, deverias encontrar alguém que se tenha também comprometido a guardar uma tal aliança e a resolver em conjunto qualquer problema que possam ter. Um cristão deve sempre escolher um cônjuge cristão. Andarão 2 juntos, se não estiverem de acordo? Amós 3:3. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça?
E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. 2 Coríntios 6, 14 a 16. Essa é a palavra de Deus e não podemos mudar o que a palavra de Deus diz para podermos fazer aquilo que nos apetece. A Bíblia só pode querer dizer aquilo que diz, não a pode fazer dizer algo diferente. Há anos a Alemanha estava proibida de se rearmar como resultado da Primeira Guerra Mundial, mas quando Hitler subiu ao poder, lançou-se ao trabalho de rearmar a nação secretamente. Estabeleceu fábricas dizendo que eram fábricas de carrinhos de bebê, mas eram de fato para fazer metralhadoras. Havia um homem numa dessas fábricas de carrinhos cuja mulher estava grávida. Queria um carrinho de bebê, por isso persuadiu vários amigos que trabalhavam em departamentos diferentes a cada um roubar uma parte, para eles depois montar o carrinho em casa. Os amigos cooperaram com ele. Um dia, alguns deles encontraram o homem a caminhar na rua com um ar perplexo. Qual é o problema? Perguntaram. Bem, disse ele, montei-o 2 vezes, mas acaba sempre por ser uma metralhadora. Assim é a Bíblia. Faz aquilo para que foi feito fazer. Não podemos fazê-la significar outra coisa. Quando Jesus estabeleceu as condições da aliança, foi de vez. Não há outra maneira. O plano de Deus quanto ao casamento é que o seu povo se prenda a um jugo igual com crentes. Eis uma lista de perguntas que podes fazer a ti próprio acerca do possível cônjuge, para saber se ele ou ela é uma cristã fiel. Ele ou ela ama a Deus mais do que a mim? Ele ou ela ama a Deus mais do que a si próprio? Ele ou ela testemunha com segurança de que é nascido ou nascida de novo do Espírito Santo? Ele ou ela lê a Bíblia regularmente e sabe o que ela ensina? Ele ou ela frequenta uma igreja onde se ensina a palavra de Deus? Ele ou ela gosta de falar das coisas espirituais? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Mateus 12, 34. Ele ou ela leva uma vida limpa e pura? Ele ou ela tem um desejo genuíno de levar outros ao Senhor e a vê-los salvos? Ele ou ela foi batizado com o Espírito Santo? Se a resposta a várias dessas perguntas é não, então não estás a escolher a pessoa certa. Se és cristão e cheio do Espírito Santo e casar-se com alguém que não é crente e não podes, portanto, partilhar as tuas experiências espirituais, vão acontecer 2 coisas, com certeza. Primeiro, terás muita dor e sofrimento no teu coração. E segundo, não vais poder servir o Senhor tão bem como se tivesses casado com um crente verdadeiro. Talvez estejas a pensar, caso com uma pessoa não salva e depois convenço-a a converter-se. Mas isso é um disparate. Acima de tudo, um cristão é uma pessoa que obedece a Deus. Portanto, planejas desobedecer a Deus ao casar-se com um descrente para convenceres esse descrente a obedecer a Deus, tornando-se cristão. Tentas convencer essa pessoa a obedecer a Deus quando tu próprio estás a desobedecer-lhe? Como é que isso vai alguma vez funcionar? Uma jovem levou um jovem a falar com o pastor dela e disse: este é o jovem com quem vou casar. Ele é crente? Perguntou o pastor. Ainda não, disse a jovem. Mas vou ajudá-lo a converter-se depois de nos casarmos. Antes de te resolveres, gostaria que fizesses uma coisa, disse o pastor. Apontou para ela uma mesa na sala e disse: sobe para a mesa e fica lá em pé uns momentos. A jovem fez isso. Agora, disse o pastor, dá a tua mão ao jovem e tenta puxá-lo para a mesa, para o pé de ti. Depois voltou-se para o jovem e disse: agora tenta tu puxá-la para baixo, para o pé de ti. No instante, a jovem estava no chão, ao lado do rapaz. É assim que vai ser quando vocês se casarem, disse o pastor. Tu não vais conseguir levantá-lo para o teu nível, mas ele vai puxar-te para baixo. Assim acontece quando uma pessoa crente casa com um descrente. É sempre mais fácil o cônjuge descrente desencaminhar o crente do que o cônjuge salvo levar o descrente a converter-se. Eis 3 coisas a lembrar quando se escolhe um cônjuge. O casamento não muda o caráter da pessoa. Se a pessoa tem um mau caráter antes de se casar, essa pessoa fica com um mau caráter depois de se casar. O casamento é para a vida toda. Se comprares uma t-shirt feia ou uma roupa
que não serve bem, usa e depois compras outra. Mas se casares com a pessoa errada, não vais conseguir mudá-la. Ficarás comprometido com essa pessoa enquanto os dois viverem. Quando se tem sentimentos fortes acerca de alguém ou de alguma coisa, não é fácil conhecer a vontade de Deus acerca dessa pessoa ou dessa coisa. Portanto, antes que os teus sentimentos se tornem fortes demais para ti, deves com toda a seriedade orar ao Senhor. Meu Salvador, faz tu a escolha do companheiro ou da companheira da minha vida, que na minha vida seja feita a tua vontade e não a minha. A importância da pureza. Uma das melhores coisas acerca da provisão de Deus quanto ao casamento é que, ao insistir numa aliança e no compromisso como caminho para o casamento, ele oferece proteção contra alguém vir a ser explorado ou traído. Em 1 Tessalonicenses 5:23, vemos a revelação da Bíblia acerca da personalidade humana na sua plenitude. Está contida numa oração de Paulo pelos crentes a quem a carta se dirige. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Notemos as palavras em tudo e plenamente. Paulo está a falar na personalidade humana na sua inteireza e apresenta-a em 3 elementos. Todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis. Essa é a revelação da Bíblia no que respeita à personalidade humana na sua inteireza. Ela tem 3 elementos: o espírito e a alma, que são a natureza interna, o corpo, que é a natureza externa, visível. A mulher que se permite ter relações sexuais com o homem, antes que esse homem tenha primeiro entrado numa aliança de compromisso, está de fato a prostituir toda a sua personalidade, o seu espírito, a sua alma e o seu corpo. Não estou a falar apenas em termos de moralidade sexual. Estou a dizer que, de fato, essa mulher está a profanar a coisa mais preciosa que ela tem na vida. Ela está a expor a sua personalidade a alguém que não está disposto a pagar o preço requerido por Deus. O mesmo se verifica com o homem quando tem relações com uma mulher com quem ele não tem um compromisso, uma aliança. Por vezes, lembro-me do meu primeiro casamento e como eu e a Lídia nos conhecemos continuamente, um ao outro, de um modo cada vez mais profundo e íntimo. O nosso casamento tornou-se mais forte e pleno à medida que o tempo avançava. A nossa relação não dependia apenas de como falávamos um com o outro, nem simplesmente da relação sexual. Era uma pessoa conhecendo a outra totalmente. Essa foi uma dádiva maravilhosa de Deus para nós. Oro para que Deus te dê uma esposa ou uma esposa com quem possas ter esse tipo de aliança de compromisso. Uma visão para o futuro. Creio que Deus deve tomar a decisão de que um homem precisa de uma esposa. Creio que Deus deve ungir a mulher que ele escolheu para este homem. Creio que Deus deve levar a mulher ao homem. E creio que Deus deve determinar o propósito e a natureza da relação deles. Não vivas abaixo do nível que é o melhor de Deus. Quando a Lídia faleceu, era como se alguém me tivesse arrancado as vísceras. Não sabia como expressar a dor que sentia. No entanto, é preciso entender que se queremos o que é bom, temos que receber aquilo que o acompanha. Quanto mais se ama uma pessoa, mais saudade se tem dela quando ela parte. Eu disse ao Senhor que estava disposto a viver sem esposa, se era assim que eu o podia servir melhor. Fui perfeitamente sincero. Depois de viver cerca de anos sem esposa, cheguei à conclusão de que morreria viúvo. Em 1977, fui a Israel com um grupo de homens interessantes e admiráveis. Decidi que iria ficar mais uma semana em Israel para buscar a vontade do Senhor para o meu futuro, especialmente a possibilidade de eu trabalhar em Israel outra vez, completando a minha chamada original para aquela terra. Durante aquela semana, fui visitar uma missão que distribuía os meus livros em Israel, traduzidos em hebraico e árabe e muitas outras línguas. Eu tinha recebido uma carta do irmão responsável pela missão e, no fundo da página, a secretária dele tinha acrescentado uma nota manuscrita. O seu ministério significa muito para mim. Por isso, pensei que também eu devia ter a cortesia de ver essa secretária e de lhe expressar o meu apreço. Tento sempre mostrar minha gratidão às pessoas que me demonstram qualquer forma de gentileza. Quando cheguei aos escritórios, disseram-me que a secretária se tinha magoado nas costas e estava em casa. Olhei para o Davi Rose, que tinha vindo comigo, e pensei: se há alguma coisa que faço bem é orar por pessoas com problemas nas costas.
Disse-lhe: Se quiseres, Davi, tu e eu podemos ir orar por ela. Deram-nos o endereço, mas o Davi e eu perdemos-nos logo em Jerusalém. Ele ia guiar a carrinha, e eu disse: Davi, vamos desistir. Talvez Deus não nos queira aqui. Foi nesse momento que descobrimos que estávamos mesmo em frente da casa da secretária. Entramos e lá estava Ruth, deitada no sofá. O Davi e eu falamos um pouco com ela e depois oramos por ela. Ela tinha tido uma curvatura da coluna durante muitos anos. Tinha também uma hérnia discal. Embora essa não tivesse sido curada naquela altura, já foi curada desde então. Foi uma visita agradável e eu fiquei feliz por ter podido orar por ela. No meu último dia em Israel, fui para a cama e tive a noite mais invulgar da minha vida. Levantei-me às 6 da manhã sem ter pregado o olho. Durante toda a noite o Senhor tinha tratado comigo acerca dos seus propósitos para a minha vida, a sua chamada e as promessas que ele me tinha dado. Ele disse-me claramente: cada uma das promessas que te tenho dado será cumprida, se creres em mim e me obedeceres. Depois tive uma visão. Eu vi a estrada em zigue-zague que vai para Jerusalém, que sobe para a parte da cidade velha no canto sudoeste. Senti que me levava para onde eu devia ficar. Estranhamente, logo no início da estrada, estava uma mulher sentada e vestida de verde. Sabia que essa mulher era a secretária que eu tinha visitado e por quem tinha orado. Deus mostrou-me que o meu primeiro passo no regresso a Jerusalém era casar com essa mulher. Não sei qual pensas que foi a minha reação, mas vou dizer-te. Fiquei aborrecido. Pensei: Senhor, não amo essa mulher. Estás a pedir-me que case com alguém de quem não gosto? Meu Deus, ninguém explica Deus. Decidi não dizer nada a ninguém. Em vez disso, orei durante um mês. Quanto mais orava, mais convencido ficava de que esta era a vontade de Deus. Pensei que era melhor fazer alguma coisa, por isso escrevi uma carta à senhora dizendo-lhe que ela devia visitar a igreja do David Rose em Kansas City, se alguma vez viesse à América. Ela recebeu a carta 3 dias antes do dia em que tinha planejado partir para os Estados Unidos. Assim nos encontramos em Kansas City. O Senhor proporcionou as coisas de modo que pudemos passar algum tempo juntos, na casa do David Rose. E uma noite, mesmo antes do culto começar, a Ruth entrou no meu quarto e disse: Quero falar consigo. Preciso que me aconselhe. Uma vez que ainda tinha a hérnia discal, ela não gostava de se sentar numa cadeira. Por isso sentou-se no chão e encostou-se à parede. Sentada ali, via na posição exata que o Senhor me tinha mostrado na visão. Quando ela começou a falar comigo, fui tomado de um imenso amor por ela. Quero dizer, era como eletricidade. Estava seriamente tentado a dizer-lhe tudo, mas não queria assustá-la. Além disso, sendo eu um pregador bem conhecido, pensei que devia buscar o conselho de alguém antes de dar aquele passo. A visita de Ruth chegou ao fim. Ela ia voltar para Israel. Eu tinha planejado passar por Jerusalém e ficar ali algum tempo para descansar. Assim fizemos planos para nos encontrarmos em Israel para o Yom Kippur. O Senhor, entretanto, já tinha começado a falar com ela também. Sem eu lhe ter dito nada, o Senhor mostrou-lhe que ele queria que ela se casasse comigo. Quando nos encontramos, contei a Ruth aquilo que o Senhor me tinha mostrado acerca dela. Falamos durante horas e horas. No decurso de 2 dias, apaixonei-me profundamente. Ela era a dádiva de Deus para mim. Ora, não estou a dizer que não podes casar-te se o Senhor te não der uma visão. Não acontece isso com toda a gente. Mas precisas ter a certeza de que a pessoa que escolheres é aquela que Deus escolheu para ti. Tens que deixar que Deus seja o teu casamenteiro. Se ele me levou a pessoa certa 2 vezes na minha vida, pode certamente levar-te também até ao teu futuro cônjuge. Eu creio, tudo é possível àquele que crê. Eu creio que Deus também vai me levar ao meu cônjuge. E a você também, irmão e irmã. Então, creiamos em nome de Jesus. 2 juntos. Melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo, não haverá outro que o levante. Também se 2 dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Eclesiastes 4, 9 a 12. Essas palavras são muito realistas, não são?
O casamento, além de ser uma linda ilustração da relação de aliança que Deus tem conosco, é muito prático. Um marido ou uma esposa é uma linda dádiva maravilhosa de Deus, uma espécie de sistema de suporte sancionado por Deus que nos torna a vida mais fácil. Confia em Deus para te conduzir à tua mulher, diz Provérbios 31. Ela está por aí. Ele conduziu-me a 2 mulheres dessas na minha vida. E há também muitos homens tementes a Deus. Entretanto, concentra-te em te tornares o homem ou a mulher que Deus quer que sejas, para que possa ser uma bênção para o teu ou a tua futura esposa ou esposo. A seguir a minha vida com Cristo, a maior bênção da minha vida é o privilégio de ter sido casado com 2 mulheres industriosas, capazes e inteligentes. Não fui eu quem encontrou essas mulheres. Quanto ao entendimento intelectual, fico acima da norma. Mas quanto à avaliação de pessoas, tenho dificuldade em discernir o verdadeiro caráter. Agradeço ao Senhor por Ele nunca me ter deixado fazer a minha escolha de esposa. Das 2 vezes, Ele mostrou-me específica e claramente com quem casar. Ora, como já disse, Deus pode não te dar uma visão, como a mim, mas sei que Deus já te deu as diretrizes de que precisas para fazer uma boa escolha. Oro para que sejas guiado pelo Espírito Santo e pelo ensino da palavra de Deus em todas as decisões que fizeres quanto a uma relação. Lembra-te, Deus criou o homem e a mulher, inventou o casamento e foi o primeiro casamenteiro. Entrega esta área da tua vida ao cuidado dele. Quer ele queira que te cases, quer não, e não ficarás desapontado. E ao nosso Senhor Jesus Cristo, profunda honra e esplendorosa glória ao Rei de todos os tempos, Deus único, imortal, invisível, sempre e sempre. Amém. Glórias a Deus, louvado seja o meu Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito estejam com todos vocês. Amém. Louvai ao Senhor e invocai o seu nome. Fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Cantai-lhe salmos, falai de todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração daqueles que buscam ao Senhor. Buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Seis vós, semente de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus, os seus juízos estão em toda a terra. Lembrou-se da sua aliança para sempre, da palavra que mandou a milhares de gerações, a qual aliança fez com Abraão e o seu juramento a Isaque, e confirmou o mesmo a Jacó por lei, a Israel por aliança eterna, dizendo: a ti darei a terra de Canaã, a região da vossa herança. Quando eram poucos homens em número, sim, muito poucos estrangeiros nela, quando andavam de nação em nação e de um reino para outro povo, não permitiu a ninguém que os oprimisse, por amor deles repreendeu a reis, dizendo: não toqueis os meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Chamou a fome sobre a terra, quebrantou todo o sustento do pão. Mandou perante eles um homem, José, que foi vendido por escravo, cujos pés apertaram com grilhões, foi posto em ferros, até o tempo em que chegou a sua palavra, a palavra do Senhor o provou. Mandou o rei e o fez soltar, o governador dos povos, e o soltou. Pelo Senhor da sua casa e governador de toda a sua fazenda, para sujeitar os seus príncipes a seu posto e instruir os seus anciãos. Então Israel entrou no Egito e Jacó peregrinou na terra de Cão.
E aumentou seu povo em grande maneira, e o fez mais poderoso do que os seus inimigos. Virou o coração deles para que odiassem o seu povo, para que tratassem astutamente aos seus servos. Enviou Moisés seu servo e Arão, a quem escolhera. Mostraram entre eles os seus sinais e prodígios na terra de Cão. Mandou trevas e a fez escurecer, e não foram rebeldes à sua palavra. Converteu as suas águas em sangue e matou os seus peixes. A sua terra produziu rãs em abundância, até nas câmaras dos seus reis. Falou ele e vieram enxames de moscas e piolhos em todo o seu termo. Converteu as suas chuvas em saraiva e fogo abrasador na sua terra. Feriu as suas vinhas e os seus figueirais e quebrou as árvores dos seus termos. Falou ele e vieram gafanhotos e pulgões sem número, e comeram toda a erva da sua terra e devoraram o fruto dos seus campos. Feriu também a todos os primogênitos da sua terra, as primícias de todas as suas forças, e tirou-os para fora